A ideia de que coincidências são apenas acaso é uma mentira que te contaram a vida inteira. Disseram que certos encontros, sinais e repetições não passam de sorte ou estatística, como se a vida fosse só uma sequência de eventos aleatórios. Mas bem no fundo, você sempre sentiu que não era só isso. Quantas vezes já se deparou com um número que insiste em aparecer? Quantas vezes uma música tocou no exato momento em que você precisava daquela mensagem? E aquelas pessoas que cruzam o seu caminho quando você mais precisa? Tudo isso parece detalhado demais para ser só sorte. Esses momentos que te arrepiam, essas coincidências impossíveis, você foi ensinado a ignorar, a acreditar que são apenas fruto da imaginação ou do acaso. Mas existe algo pulsando por trás do véu da realidade. Existe um código oculto, uma linguagem secreta com a qual o universo conversa com quem tem olhos para ver e ouvidos para escutar. Você pode sentir quando está alinhado com essa força. Sua vida começa a se encaixar como peças de um quebra-cabeça invisível. Hoje, vamos romper a barreira do ceticismo e atravessar para o lado onde o mistério ganha significado. Porque, no fim, só existe evolução para quem se permite ler os sinais. E acredite, o universo está tentando te mostrar algo o tempo todo. Quando você era criança, sentia o mundo de forma intensa, intuía perigos, sonhava com o impossível sem motivo aparente. Mas aos poucos foi ensinado a calar essa voz interna. A escola dizia que só valia o que podia ser provado, que imaginação era brincadeira e que sonhos não têm espaço na vida real. Crescemos podados, aprendendo a engolir a própria intuição para caber no molde do que é racional. Toda vez que seu coração avisava, alguém dizia para parar de viajar. E assim, aprendemos a ignorar o que vem de dentro. A sociedade recompensa quem pensa de forma lógica, quem segue o caminho já trilhado. O resto chamam de fantasia. Sinais, pressentimentos, aquela sensação de déjà vu? Melhor não dar atenção, dizem. Mas essa domesticação não matou o mistério, apenas o enterrou sob camadas de medo do ridículo. O que era natural virou superstição. O que era instintivo virou motivo de riso. Quantos potenciais desperdiçados por não ouvir a própria alma? Está na hora de resgatar aquilo que te faz humano. Existe um motivo para o sistema insistir tanto em suprimir sua intuição. Uma sociedade previsível que segue regras cegamente é fácil de controlar. Quando todos ignoram os próprios sinais internos, tornam-se peças de um tabuleiro, manipuláveis, passivos, sem criatividade. O medo do desconhecido é alimentado para que você permaneça dependente das respostas prontas. Enquanto você acredita apenas no que é visível e comprovado, alguém se aproveita da sua desconexão. O conforto da rotina anestesia, bloqueia a inquietação e faz você esquecer o chamado da sua própria essência. O sistema só funciona porque as pessoas deixaram de confiar em si mesmas. Sua intuição não pode ser medida. Então é descartada como irrelevante, mas é aí que mora sua força. Quando você recupera o instinto, passa a enxergar além da superfície. O jogo começa a mudar. O inesperado deixa de ser ameaça e passa a ser pista. Você se torna imprevisível, incontrolável, capaz de romper padrões e criar novas realidades. É por isso que poucos falam sobre sincronicidade. Ela é uma ameaça ao controle. O que você chama de coincidência é uma verdade, uma linha de código no grande programa da existência. Sincronicidades são as mensagens do inconsciente, pistas espalhadas na arquitetura invisível da realidade. O universo funciona como um gigantesco tabuleiro de xadrez, onde peças se movem de forma aparentemente aleatória, mas seguem padrões secretos. Esses padrões revelam que tudo está conectado por fios invisíveis. Quando você começa a perceber essas tramas, a sensação de estar perdido desaparece. Você passa a identificar os sinais.
Aquela conversa que surge no momento exato, um símbolo recorrente, encontros inesperados. Nada é por acaso. Tudo faz parte de um grande enredo onde sua consciência atua como decifradora de códigos. O universo fala através de metáforas, símbolos, repetições. O que parece banal, quando observado de perto, carrega instruções para o próximo passo da sua jornada. Sincronicidade não é superstição. É linguagem de quem aprendeu a escutar o silêncio do real. Carl Jung, um dos maiores exploradores da alma humana, foi quem ousou dar nome a esse fenômeno, sincronicidade. Para Jung, esses acontecimentos são mais do que coincidências, são manifestações do inconsciente coletivo, pontes entre o mundo interno e o externo. Ele percebeu que certos eventos simbólicos ocorriam juntos, mesmo sem conexão causal aparente. Jung dizia que o universo é tecido por arquétipos, imagens primordiais que organizam tanto os sonhos quanto a realidade. Quando uma sincronicidade acontece, é como se o inconsciente desse um empurrão para alinhar sua vida com seu verdadeiro caminho. Ele documentou casos em que sonhos, símbolos e acontecimentos externos se entrelaçavam de forma precisa demais para ser acaso. A ciência clássica tentou ridicularizar essas ideias, mas, à medida que a física moderna avança, as fronteiras entre mente e matéria se tornam cada vez mais tênues. Jung abriu a porta para que a psicologia, a espiritualidade e a física conversem, e isso mudou tudo. Pense nos pequenos milagres que passam despercebidos. Encontrar alguém depois de anos, exatamente quando precisava daquele conselho. Ver um mesmo número se repetir por dias, até você finalmente prestar atenção no que estava pensando no momento. Receber uma mensagem quando estava a ponto de desistir, como se o universo estivesse segurando sua mão. Esses acontecimentos não são exceção, são o padrão. Mas a maioria vive no piloto automático, cega para o espetáculo dos sinais. Cada sincronicidade é um convite. Um bilhete dourado para quem ousa olhar além da superfície. O universo é poético, fala em símbolos, fala na língua dos detalhes. Refletir sobre esses episódios é começar a dialogar com o mistério. Perceba quantas vezes você foi salvo por um acaso, quantas portas se abriram quando tudo parecia perdido. Nada é só sorte. Tudo é orquestração, esperando sua consciência para se revelar. Desde os primórdios, culturas do mundo todo enxergam sinais e presságios como mensagens divinas. Povos indígenas interpretam sonhos e encontros animais como orientações espirituais. Os gregos consultavam oráculos, enquanto no Oriente, a prática do I Ching revela sincronicidades por trás do acaso. A Bíblia está cheia de sinais, visões, anjos que surgem na hora certa. A espiritualidade sempre intuiu o que a ciência só agora começa a investigar. O universo não é mudo, e sim cheio de camadas de sentido. Intuição, revelação e sincronicidade são faces de um mesmo diamante. A ciência busca provas, a espiritualidade, sentido. E quando as duas se encontram, nasce o verdadeiro conhecimento. Ver o mundo com olhos espirituais é abrir espaço para a magia no cotidiano. Significa reconhecer que tudo pode ser mensagem, que todo encontro é uma oportunidade de alinhamento com algo maior. A sincronicidade é o elo entre fé, intuição e lógica. Sincronicidades não anulam sua liberdade, ampliam suas possibilidades. Cada sinal é uma encruzilhada, um convite a escolher diferente. O universo não impõe caminhos, mas sussurra alternativas. Você pode ignorar ou responder. Pode andar em círculos ou avançar para o próximo nível do jogo. O destino não é uma prisão, mas uma dança entre o que é oferecido e o que você escolhe aceitar. Quem vê sinais pode mudar a direção da própria vida. Quem ignora permanece refém do acaso aparente. O diálogo com o universo é constante, mas só responde quem ousa perguntar. Sincronicidade é linguagem de parceria. Ela exige coragem para agir quando tudo aponta para um novo caminho, mesmo sem garantias. É como atravessar uma ponte de névoa, só vê quem tem fé de seguir.
Durante séculos, a ciência enxergou o universo como uma máquina previsível, onde tudo era separado, onde mente e matéria eram mundos distantes. Mas a física quântica, com seus experimentos e paradoxos, escancarou uma verdade incômoda em um nível invisível. O famoso experimento da dupla fenda revelou que a simples observação altera o resultado, que o olhar do observador faz parte da realidade que é criada. A teoria do entrelaçamento quântico diz que duas partículas, uma vez conectadas, permanecem ligadas mesmo a distâncias imensas. Uma muda aqui, a outra responde lá, como se o espaço e o tempo fossem apenas ilusão. Isso sugere que toda a existência vibra em uma espécie de campo unificado, onde intenções, emoções e pensamentos podem, de fato, ressoar no tecido da realidade. A separação, então, é apenas uma aparência superficial. Tudo pulsa em sintonia. Essa interconexão vai muito além do físico. Se as partículas respondem ao olhar, o que dizer de nossas escolhas, sonhos, preces? O universo parece responder, mesmo quando a lógica tradicional não consegue explicar. A ciência moderna se aproxima de antigos mistérios, reconhecendo que existe uma ordem subjacente, uma rede sutil que tece todos os acontecimentos. Quando você percebe um sinal, sente um chamado ou encontra uma sincronicidade, talvez esteja acessando justamente essa camada profunda da existência. O mistério não é mais coisa de místicos, é um dado da física. É uma provocação para a mente aberta. Reconhecer o poder do invisível não é abandonar a razão, mas expandi-la para incluir o inexplicável, o maravilhoso e o essencial. A física quântica ainda não tem todas as respostas, mas aponta para uma direção clara. Somos co-criadores, participamos da dança cósmica a cada decisão e pensamento. Sua vida não é só consequência, é também causa, é sintonia, é vibração. O universo é menos máquina e mais organismo, pulsando, escutando, falando em códigos para quem ousa prestar atenção. Para perceber as sincronicidades, o primeiro passo é sair do estado de distração. O mundo moderno cultiva ruído, pressa e excesso de informações. Tudo para que você perca a sensibilidade ao sutil. Resgatar a presença é como afinar um instrumento. Requer silêncio interior e coragem para observar além do óbvio. Reserve momentos do seu dia para simplesmente perceber, sem expectativas, apenas estando. Um exercício poderoso é manter um diário dos sinais. Escreva coincidências, sonhos marcantes, presságios, símbolos que se repetem. Com o tempo, padrões começam a emergir e aquilo que parecia acaso revela uma linguagem. Rituais simples como acender uma vela, fazer uma pergunta ao universo antes de dormir ou caminhar na natureza são convites para o invisível se manifestar. A prática do silêncio é essencial. Em meio ao barulho, as respostas se perdem. Mas no recolhimento, mensagens sutis ganham clareza. Muitas vezes o universo fala através de sensações, arrepios, intuições súbitas. Aprenda a confiar naquilo que não se explica de imediato. Faça perguntas claras para a vida e esteja aberto para receber respostas nos lugares mais inusitados. Outra chave é agir com intenção. Quando você coloca atenção genuína em algo, o campo de possibilidades se abre. O universo responde à sua postura, não apenas ao seu desejo. Pequenas ações alinhadas ao que sente por dentro começam a multiplicar sinais e coincidências. Quanto mais você pratica, mais evidente se torna a presença do código oculto. Por fim, a gratidão fortalece essa conexão. Agradecer pelos sinais recebidos, mesmo os mais sutis, cria uma relação de reciprocidade com o universo. É como se cada gesto de reconhecer abre-se novas portas, revelando que a vida sempre fala. O segredo é ter olhos para ver e coragem para seguir as pistas. Viver atento às sincronicidades é como trocar o preto e branco pela explosão de cores de uma nova dimensão. A existência ganha sentido, o cotidiano se transforma em narrativa e cada desafio se revela oportunidade disfarçada.
Quando você se abre ao mistério, começa a caminhar em um solo encantado, onde cada passo ecoa propósito e cada encontro carrega significado. Não se trata de buscar respostas prontas, mas de aprofundar a pergunta. Quem vive alinhado aos sinais experimenta leveza, criatividade e um tipo de fé que transcende religiões, mas também parte de um enredo maior, tecendo sua vida ao grande código do universo. O convite é simples: não ignore mais o chamado. Experimente viver com presença, confiança e sintonia com o invisível. Se quiser aprofundar, busque comunidades, livros, compartilhe suas experiências. Descubra que não está só há milhares despertando para a mesma verdade ou conectados por essa rede secreta de sentido. O código oculto da realidade está à sua volta. Tenha coragem de ver, humildade para escutar e ousadia para agir. Confie. O universo nunca deixou de conversar com você, só estava esperando que você dissesse sim.